Olá a todos, eu sou Ana Cláudia Peixoto, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, dou aula na graduação em Psicologia e também na pós-graduação em Psicologia e também no curso de pós-graduação em Educação Agrícola. Desde 2013 eu também coordeno o Levica, que é o Laboratório de Estudos sobre Violência contra Crianças e Adolescentes. E no Levica desenvolvemos várias ações relacionadas à prevenção, intervenção, extensão e pesquisa, sempre dentro dessa temática do escopo da violência. Atendemos em parceria com a Associação Vida Plano de Mesquita crianças e adolescentes vítimas de violência. Essas crianças elas vêm encaminhadas por demanda espontânea da comunidade, também encaminhadas pela Vara de Família e pelos equipamentos da assistência de alguns municípios da Baixada Fluminense, principalmente Mesquita e Nova Iguaçu. Nesse programa de atendimento, nós também acompanhamos os familiares e cuidadores dessas crianças, utilizamos principalmente um programa também estabelecido a partir de um convênio com a Associação Psicológica Americana, que é o programa chamado ACT, que é Como Educar Crianças em Ambientes Seguros. Nesse programa é um protocolo de 9 encontros, onde trabalhamos questões como ajudar os pais a educar crianças a lidar com a raiva delas, ensinamos sobre questões principais do desenvolvimento da criança, como auxiliar pais a lidar com essa questão hoje dos mediadores eletrônicos na educação. Trabalhamos sobre os estilos parentais, sobre o reconhecimento dos estilos utilizado nas práticas educativas pelas famílias e como e qual deve ser o modelo, quando, o que é punição, qual é o efeito dela, como utilizar práticas positivas na educação, enfim. É um programa extremamente rico, depois eu até estimulo que vocês procurem as publicações relacionadas a ele. Posso botar também no final da minha apresentação uns links de livros onde a gente publicou sobre a utilização do programa, tá bom? Vocês têm uns slides aí que vocês vão estar acompanhando comigo. O título então dessa nossa palestra são Cicatrizes que se perpetuam por toda a vida. Eu já passei aqui pela minha apresentação que está no slide 2. Sigo então para o Levica, que tem sido um laboratório importante, onde temos vários alunos de graduação, e hoje com pesquisas de mestrado, indo para o doutorado. Essas pesquisas têm sido super importantes para fundamentar e subsidiar de uma forma mais científica as nossas ações. Utilizamos os pressupostos teóricos da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, mas nos últimos anos também da terapia de esquema, que também é uma área de formação minha e que hoje eu acabo optando por utilizar numa maior frequência em função de todo o resultado que a gente tem visto, atuando na intervenção com pacientes relacionados ao escopo da violência. Os resultados na utilização com a terapia do esquema têm sido resultados fantásticos. Então, optamos também agora por utilizar com uma frequência a terapia do esquema. Bom, no slide 4 a gente começa falando um pouco sobre violência. Falar sobre violência é um tema complexo, é um tema considerado pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública, um problema multifatorial. Não existe um conceito único que dê conta da gente entender como é que se dá a violência, o que é a violência. Eu gosto do conceito da Organização Mundial de Saúde, que diz que a violência é qualquer ato ou omissão que gera algum tipo de prejuízo ou dano na área psicológica, física, social e emocional do humano. Eu apresentei no slide 4 para vocês o conceito da professora Minayo, que diz que a violência é qualquer ato ou omissão cometido por pais, parentes ou outras pessoas que cuidam de crianças, incluindo as instituições, capazes de causar algum tipo de dano físico, sexual, psicológico à vítima. Isso implica, de um lado, numa certa transgressão, num poder e num dever de proteção do adulto e da sociedade em geral, e, por outro, também no que ela chama de coisificação da infância, numa negação do direito de criança e adolescente. Eles são hoje considerados sujeitos de direitos e devem ser tratados como tal, e com pessoas com condições especiais de crescimento e desenvolvimento. São considerados vulneráveis porque precisam de algum adulto, principalmente nos primeiros anos de vida, para comandar o seu crescimento e propiciar um ambiente seguro para o seu desenvolvimento. Gosto sempre de lembrar que a violência ela não é um problema da sociedade brasileira contemporânea. A violência sempre, infelizmente, existiu no Brasil,
Se a gente vai estudar a história da sociedade brasileira, desde o Brasil colônia, a violência ela é utilizada como um instrumento de mediação das relações. A violência ela é utilizada e sempre foi utilizada também como instrumento para educação. Então, nas práticas parentais, vocês vão observar, e muitos de vocês devem ter sido fruto, né, do método punitivo na educação, infelizmente. Então, a violência, ela sempre aconteceu, a mulher sempre foi vítima de violência no Brasil, a criança e o adolescente também, só que isso acontecia num âmbito mais, num foro mais privado, né? Então, nos últimos anos, em função de toda a evolução que a gente conquistou em termos de democratização, né, de discussão, de desenvolvimento de políticas públicas, essas discussões elas têm vindo, né, à tona, então elas têm sido publicizadas e a gente tem, então, a gente fica com uma sensação de que a violência aumentou, mas ela não aumentou, ela sempre existiu. Infelizmente, a gente precisa lidar com isso. O Brasil, infelizmente, é um dos países mais violentos do mundo para se viver. Lembrando para vocês que para as mulheres, por exemplo, é o 5º país mais perigoso para a gente viver no mundo, porque é o 5º país que comete feminicídio. E esse feminicídio ele é cometido por homens, né? Existe uma hegemonia, no que se refere à violência, uma hegemonia masculina. Importante falar isso porque nós precisamos fomentar essas discussões nos vários ambientes de atuação nossa, seja qual profissional você for. Trabalhar com prevenção é o estado da arte na área da violência, então principalmente trabalhar nas primeiras fases do desenvolvimento, na infância e na adolescência, é a chave para a gente combater e para a gente diminuir os números aterrorizantes, né? O Brasil está entre os 5 países que mais cometem violência contra a criança e adolescente, e não foi à toa que nós fomos o primeiro país do mundo a publicar uma lei extremamente complexa, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive fez 30 anos nesse ano, né? Uma lei belíssima, uma lei muito importante, né? O Brasil foi aplaudido de pé por países como os Estados Unidos, por exemplo, ao publicar essa lei. É claro que a gente tem uma série de problemas relacionados à execução dessa lei, porque nós somos um país muito forte na criação de leis, mas fraco na execução, porque isso tem a ver com a violência. Nós temos dificuldade para negociar tudo, e por isso que na hora da gente executar leis, a gente vai ter muita dificuldade ainda, né? Por isso que eu estou aqui aplaudindo a ABNEP por mais uma vez estar trazendo essa temática para discussão, para subjetivação, para a gente falar de forma honesta sobre essa temática e entender qual é o nosso papel enquanto cuidadores da saúde física, saúde mental. É nosso dever também cuidar para que a gente produza uma sociedade mais saudável, né? Bom, então esses são os dados cruéis, existem muitos outros, né? A Organização Mundial de Saúde ela publicou em 2019 dizendo que, levando em conta uma referência mediana de violência aceitável numa sociedade para a população como o Brasil está 3 vezes acima desse valor. Então, o Brasil é um país perigoso. Alguns anos atrás, a Fundação Oswaldo Cruz, junto com o IPUB, eles publicaram um resultado de uma pesquisa sobre prevalência e incidência de violência em alguns estados no Brasil, dentre eles o Rio de Janeiro e São Paulo. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, a cada 10 pessoas, 8 já sofreram algum tipo de violência. Esses dados se equiparam a países que possuem guerra civil. Então, vejam bem, de alguma forma, a gente acaba naturalizando a violência, porque nós nascemos já num país violento. Inclusive, o nosso cérebro ele já vai se adaptando, né, criando estratégias para que a gente possa se adaptar e sobreviver de alguma forma a essa situação. Mas é nosso papel desnaturalizar a violência nos ambientes que a gente frequenta, principalmente nos grandes estados brasileiros. Então, vamos pensar, a partir dessa discussão, o que eu posso fazer enquanto profissional nos ambientes que eu frequento, né, com as populações que eu frequento, e principalmente se eu trabalho com criança e adolescente, como eu posso fazer para diminuir a incidência e a prevalência da utilização da mediação da violência nas relações, ok?
Bom, no slide 6, vocês vão observar que eu coloquei quais são as experiências adversas aí na infância. Então, existe várias experiências que são consideradas experiências abusivas, né, fatores de risco para o desenvolvimento de uma série de psicopatologias ao longo da vida, e principalmente se essas experiências forem vivenciadas, experienciadas na infância. Então, abuso físico, o abuso sexual, por exemplo, ele está entre a segunda experiência mais adversa, né? Se provocada na infância, os efeitos a médio e longo prazo, eles são considerados mais graves ainda. Essa ordem é uma ordem... Então, primeiro o abuso físico. Por que o abuso físico? Porque o abuso físico é o que ele mais acomete crianças, né? Porque a punição, o abuso físico, o castigo, ele até pouco tempo atrás, e até hoje não existe uma grande discussão, né, na nossa sociedade, se ele é viável ou não em ser utilizado como mediador da educação. Mas ele é muito utilizado. Terceiro, abuso emocional. Quarto, negligência física. Quinto, negligência emocional. E segue aí numa linha de prioridade, né? De fatores adversos que, quando uma criança experiencia na infância, vão gerar problemas na sua vida. Só lembrando que, quando uma criança ela experiencia e vivencia alguma situação traumática ou violenta na infância, isso é muito sério, porque quando a gente pensa na infância e na adolescência, a gente vai lembrar que é nessa fase que a gente vai formar, né, a nossa arquitetura cerebral, ela está sendo aí toda formatada, e é nessa fase que a gente vai então formar os nossos esquemas. Não, os esquemas são como uma plataforma que vão viabilizar os nossos pensamentos, as nossas crenças, vão ativar determinadas emoções relacionadas a esses pensamentos e vão direcionar os nossos comportamentos. E a partir disso, uma série de estratégias para a gente lidar com esse comportamento e com esse meio ambiente, sendo adverso ou não, vão ser também ativados. O que acontece então quando uma criança nasce no meio abusivo? Certamente ela não vai ter as suas necessidades básicas atendidas. Não tendo essas necessidades básicas atendidas, ela vai formar esquemas para lidar com esse não atendimento. E esses esquemas eles vão se perpetuando, né, ou se auto-perpetuando ao longo da vida, gerando, por exemplo, sendo um grande fator de risco para o desenvolvimento de diversos transtornos, como transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade borderline, né? Existe uma correlação muito alta em crianças que sofreram abuso sexual na infância. Mais de 80% das crianças que sofreram abuso sexual na infância têm uma probabilidade de desenvolverem e ativarem transtorno de personalidade borderline. Transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade geral, problemas escolares, cognitivos, enfim. Então, é importante que a gente proteja a infância e a adolescência. A adolescência é uma fase da vida, né, de transição entre a infância e a fase adulta, e é uma fase extremamente complexa e importante, né, onde vai estar sendo formado ali todo o processo identitário da criança, né, quem eu sou. Então é nessa fase da vida que a gente responde a essas questões, e essas perguntas elas vão sediar basicamente todo um escopo de projeto de vida a partir disso. Então, quando nessa vida acontece uma desproteção, ou quando a gente não oferece um ambiente seguro para que o adolescente e a criança se sintam pertencentes, para que ele possa daí cumprir as suas tarefas evolutivas, como você pode ver lá no slide 8, né, cada fase da vida ela tem uma necessidade que precisa ser atendida, e essa necessidade ela tem uma função evolutiva que vai propiciar o desenvolvimento. Uma vez então que essa necessidade não seja atendida e que essa tarefa evolutiva não aconteça, esses esquemas disfuncionais eles podem vir como uma estratégia de adaptação para a criança sobreviver a esse ambiente adverso. No slide 8, como as experiências traumáticas, como elas acabam gerando essa formação de esquemas. Vocês vão ver aí um circuitozinho, né? A partir de determinadas experiências, a gente ativa então os instintos de sobrevivência, né? Para a gente se adaptar melhor ao meio. Então, dependendo da experiência, isso pode ultrapassar a capacidade da criança lidar com aquela situação.
isso ativa um senso de vulnerabilidade, né? Uma série de mudanças neurobiológicas são ativadas na criança para que ela possa se adaptar a essa situação. Então, a partir daí são ativados sentimentos de raiva, de medo, de culpa, de subjugação, enfim. Isso vai fazendo com que a criança, a partir dali, muitas vezes, dependendo do nível de repetição dessa situação, confunda estímulos neutros com estímulos aversivos, né? Porque o cérebro vai trabalhando com uma plataforma de previsibilidade e isso vai influenciar diretamente a maneira como a criança se vê, como ela vê os seus relacionamentos, como ela se projeta no futuro, e isso vai formando então os esquemas dela, que são como os grandes filtros, né? Para sediar, avaliar as experiências da vida. Só é importante a gente relembrar, vocês já sabem isso, né? Mas a criança, ela começa a se ver a partir do olhar do outro. Então é o outro que nos forma, é um ambiente que nos valida ou que nos invalida. Pensando no Brasil como um ambiente extremamente aversivo para se viver, a gente já começa a pensar por que aqui no Brasil a gente tem uma incidência tão alta de transtornos de ansiedade e depressão e agora cometendo crianças e adolescentes também. Então não é à toa, né? Porque isso tem uma história, isso não vem do nada, ok? Nos slide 11, vocês vão ver quando as experiências da infância se tornam traumáticas ou não. Por que é traumático para uma criança ou um adolescente e não é para outra criança? É claro que isso tem muita conexão com aquelas 3 esferas mais importantes que vão formar a nossa personalidade. Existem os aspectos biológicos, né? Então, o nosso DNA, nossa timbre de voz, o nosso temperamento, ele é biológico, né? Então, ele é determinado geneticamente. O nosso temperamento, ele ajuda muito, né, nessa filtragem, como é que eu subjetivo e singularizo aí as experiências que eu tenho na vida a partir da forma como eu funciono. O segundo é a educação que eu recebo, as práticas parentais utilizadas na minha educação, o contexto cultural, as práticas culturais, mais micro e mais macro, né? Existem contextos que são altamente invalidantes, violentos, no meu ambiente mais micro. Então a criança ela vai sintetizando a partir do seu temperamento essas experiências, então a partir também das práticas culturais. E aí, para algumas crianças, dependendo do temperamento dela e da família, se essas necessidades delas vão sendo atendidas ou não, algumas experiências vão sendo traumáticas. Quando ultrapassa a capacidade da criança lidar com essa situação sem se recuperar, quando não há fatores protetivos e curadores no ambiente. Então, a criança pode estar inserida num contexto mais macro, numa comunidade violenta, mas se ela tem uma família nuclear protetiva, se ela tem uma rede de apoio, se a família tem amigos, se a família conta com o apoio de uma espiritualidade, de uma religião, enfim, se ela frequenta uma escola que apoia, uma escola que desenvolve projetos, tudo isso serve como fator protetivo e talvez aqueles estímulos não se tornem uma experiência traumática para a criança. Terceiro, quando pode ter sido um único evento ou vivência de forma continuada. Então, às vezes, um único evento ele pode ser, sim, traumático e ser considerado um fator de risco para o desenvolvimento de vários transtornos. Mas em outras crianças, por exemplo, se essa situação traumática foi cometida por uma pessoa de relação de poder, pai, mãe, né, avô, cuidador, alguém que a criança tinha muito afeto, então, às vezes, basta apenas um evento para que ocorra toda uma mudança, né, traumática. Então o cérebro vai se adaptar, mudar a circuitaria, isso vai gerar consequências muito sérias, porque as experiências que acontecem na infância, elas programam o cérebro, né, a médio e longo prazo para lidar com situações que são próximas, né, a essa experiência traumática. E por último, fatores de risco no ambiente aumentam também a possibilidade do desenvolvimento do trauma. Às vezes a questão socioeconômica da família, ter cuidadores que já desenvolveram problemas de saúde mental é um grande fator de risco também, ok? Nos slide 11, vocês vão poder observar aí que as primeiras experiências, como eu falei para vocês, elas influenciam na arquitetura cerebral, né? Por isso que a gente precisa desenvolver e ajudar as famílias a
desenvolver um ambiente seguro para criar as suas crianças, né? Então, esse é o nosso papel. No foco da prevenção é onde a gente mais pode atuar, né? Ajudar essas famílias a entender quais são as principais necessidades das crianças, qual é o nosso papel enquanto adulto, qual é o papel delas enquanto pai e mãe, né? Como educar crianças sem a utilização da punição, ajudar esses pais a elaborarem também situações traumáticas na vida deles para que eles não projetem, né, situações mal elaboradas da educação deles na educação dos filhos. Isso tudo vai fazer com que esse ambiente mais protetivo, mais saudável, auxilie a criança, né, a estruturar melhor a forma como ela vai perceber, como ela vai representar as experiências dela. E isso é muito sério, né? Porque o que eu falei para vocês, né, crianças vítimas de violência na infância, lá no slide 12 vocês vão ver isso, elas têm a sua percepção alterada a longo prazo. Determinadas áreas do cérebro elas são modificadas não só na sua estrutura, mas também, por exemplo, na sua estrutura. Então, o tamanho pode diminuir. Uma das áreas do cérebro, quando uma criança sofre algum tipo de trauma, por exemplo, é o córtex pré-frontal, ele pode, em geral, diminuir de tamanho, por isso que a criança começa a ter problemas atentivos sérios, problemas cognitivos na área da aprendizagem, por exemplo. Em contrapartida, você vai ter outras áreas do cérebro, como algumas estruturas dentro do sistema límbico, como a amígdala, ela pode ter um aumento de volume, né? A amígdala é responsável aí, ela trabalha muito em função da organização do nosso funcionamento emocional. A amígdala vai ter sua estrutura aumentada para que a criança fique sempre alerta a estímulos que se aproximam daquele evento inicial traumático, para que a criança possa reagir, lutar ou fugir, para que ela sobreviva a esse meio, né? Mas o problema é que a criança, ao longo da vida, ela começa a confundir estímulos que são neutros com estímulos aversivos, produzindo uma série de reações neurofisiológicas que não vão ajudar, né? Logo depois se produzem comportamentos e estratégias não adaptativas. Enfim, isso vira uma bola de neve, né? Um ciclo sem fim, e é nosso papel ajudar nesse sentido. No slide 13, vocês vão ver aí, essa fonte foi tirada da professora Luísa Rabzang, da professora Silvia Colla, que trabalha há muitos anos nessa área de violência contra a criança e adolescente. E é interessante que esse quadro que elas publicizaram é bem didático. Vocês vão ver uma série de alterações na área cognitiva, comportamental, emocional e física relacionada ao abuso sexual, mas a gente pode generalizar algumas dessas consequências também para outros tipos de abuso, como, por exemplo, criança na área cognitiva com baixo rendimento escolar, criança com percepção de falta de valor, alterações emocionais, ativação da raiva, da culpa, alterações comportamentais como fugas de casa, isolamento, automutilação. Infelizmente também tem sido uma estratégia que crianças, adolescentes e até adultos têm utilizado com muita frequência, né? A automutilação, ela é uma estratégia que o cérebro acaba utilizando para desviar a dor emocional, né? Produzindo uma dor física que seja mais forte, desviando, né? Mais forte não, mais acessível, desviando a dor emocional para a dor física, que de certa forma a criança consegue controlar. Então, todas essas experiências na infância vão sendo um grande fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais associados. No slide 15 vocês vão ver transtornos de depressão, ansiedade, enurese, encopreses. Sempre chamo a atenção para a enurese. A enurese, ela é um fator de risco. Prestem atenção se você trabalha em escola, na clínica, uma criança que apresenta enurese. Verifique se ela teve algum tipo de exposição a algum evento traumático na infância, tá bom? Transtorno do estresse pós-traumático, transtornos alimentar, transtornos de personalidade, especificamente o que eu falei com vocês, transtorno de personalidade, border. É preciso que a gente fique bastante atento. No slide 15 eu coloquei respostas comuns aos ativadores. Então, como uma forma de adaptação, ao longo da vida, não só as crianças, mas os adolescentes, os adultos, eles vão criando respostas de enfrentamento
como uma forma de reação que se coadune, né, com o pensamento e com a emoção dele. E a gente precisa ficar atento porque, por exemplo, terapeuticamente, a gente é um balizador, né, da terapia do esquema, por exemplo. Quando é que a gente acha que a intervenção está funcionando? Na terapia do esquema, por exemplo, é quando o nosso paciente ele começa a utilizar estratégias que são mais adaptativas e funcionais para lidar com as ativações, sejam emocionais, cognitivas, com a ativação de pensamentos, né, ou de esquemas relacionados a gatilhos emocionais. Então, o nosso objetivo, e aí eu falo enquanto terapeuta, mas você também às vezes atua no espaço escolar, de repente você atua no espaço comunitário, que tipo de ação ou de programa você pode estar utilizando para ajudar as pessoas com que você lida a desenvolver estratégias que sejam mais funcionais para lidar com o meio ambiente dela, seja um ambiente mais micro ou mais macro. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para os slides 16, 17, né? E quando a gente pensa sobre a violência, a gente precisa atentar sobre essa fase da vida que a adolescência é uma fase extremamente importante para a formação do senso identitário do sujeito. É uma fase que a gente, enquanto profissional, a gente pode se dedicar, né? Se envolver, você que já trabalha com adolescentes, se envolver com as políticas que promovem saúde mental nessa fase da vida. É uma fase extremamente complexa, é uma fase onde se busca responder, né, questões importantes como quem sou eu, para onde eu vou, a questão da identidade sexual tão importante para a formação aí, fechamento desse ciclo da formação da personalidade. Então, ajudar o adolescente a se sentir pertencente, né, a um grupo, a um ideal. Você que é pedagogo, né, auxiliar criando programas para auxiliar que toda essa pulsão, essa energia que é imobilizada nessa fase da vida seja dirigida pedagogicamente, é extremamente importante para a gente ajudar na criação do desenvolvimento de um sujeito mais saudável. A gente tem visto o aumento, né, de números de transtornos aumentarem nessa fase da vida, né? Então, esse sentimento que acontece, né, que é muito ativado na fase da adolescência, esse sentimento de ambivalência, o sujeito para chegar à resposta quem sou eu, né, para formar a sua identidade, ele vai entrar num movimento de ambivalência, de negação de tudo aquilo que deram para ele, de tudo que ele está sendo até então. É um movimento natural para que haja autoafirmação, mas a sociedade tem dificuldade de lidar com isso, a família não entende. Muitas vezes o adolescente é julgado, ele é culpabilizado, ele é punido, né, por reagir dessa forma, mas nós, enquanto profissionais, precisamos ajudar as escolas, né, os espaços onde os adolescentes frequentam, entender e suportar esse movimento de ambivalência, então criando espaços para que a criança possa falar sobre esse sentimento de ambivalência, para que o adolescente possa subjetivar o seu ser homem, o seu mulher, as suas masculinidades, né, como é que se dá o ser feminino nessa fase da vida, o encontro com a vida nesse período, assim, falar sem se sentir julgado por isso, né? Então, essa é a nossa função, né? Isso vai fazer com que a gente diminua ou previna, né, as marcas, né, o aprofundamento das marcas relacionadas a um ambiente aversivo, a um ambiente violento. Então, é nesse o papel, né, construir espaços de aceitação para o que se é nessa fase da vida, né? Construir espaços de aceitação, por exemplo, para a diversidade. O que mais um adolescente quer na vida é se sentir pertencente, aceito, ele quer ser ouvido. E o que menos a nossa sociedade faz é propiciar espaços para que isso aconteça. Então, cada vez mais o adolescente ele toma a mão de estratégias disfuncionais, estratégias autopunitivas, como automutilação, né? Criação, utilização de drogas como escape, né? Ou qualquer outro tipo de vício, para escapar à tensão que é muito comum nessa fase da vida. Então, nesses slides 16 e 17, eu trabalho bastante sobre o apoio que a gente pode dar, né, para diminuir, então, as consequências relacionadas
as adversidades comuns nesse período da vida. No slide 19, o que fazer quando crianças ou adolescentes sofrem algum tipo de trauma e aí são marcados, né, na vida. Então, como eu já tenho dito para vocês, nos envolver com políticas públicas, com políticas que promovem saúde, focar principalmente na prevenção, envolver pessoas relacionadas diretamente à educação e ao cuidado de crianças e adolescentes, provocar espaços de subjetivação, espaços de fala, trabalhar principalmente com o gênero masculino, já que o gênero masculino está aí nos estudos de prevalência, de incidência, né, das notificações. O gênero masculino ele está muito conectado à violência, né? As mulheres são mortas por homens. Dentro do âmbito intrafamiliar, a violência cometida contra a criança e adolescente é mais comum ser cometida por homens, pais, padrastos, tios. Então, poder falar sobre as desigualdades de gênero dentro desses espaços onde as crianças e os adolescentes estão e seus familiares, isso é de fundamental importância, né? Então, avaliar, identificar isso e promover espaços de trocas. Isso vai favorecer certamente a diminuição das marcas desse trauma. No slide 20 eu faço questão de dizer, trabalho com violência muito de perto desde 2013. Não existe nenhuma possibilidade da gente trabalhar contra a violência ou prevenindo a violência de forma isolada. É necessário que a gente crie e faça a manutenção de uma rede, né, de trabalho para que a gente possa atuar de forma direta, profícua contra a violência. Isso inclui os espaços como escola, o judiciário, a saúde, a assistência, a família, a comunidade micro, a igreja, enfim, onde existem pessoas, onde existe um trabalho coletivo, a gente pode então estar ativando essa rede. Se você trabalha em consultório, num ambiente mais micro, então ajudar o seu paciente a criar uma rede de apoio, ela tem sido fundamental, né, para que a gente possa interromper o ciclo de violência. Quero terminar dizendo sobre uma experiência que a gente tem observado, isso já a literatura apontava, mas a prática clínica tem dado, né, informações mais substanciais sobre isso, que a manutenção de segredo tem sido, a gente observa como uma grande fomentadora da manutenção do ciclo de violência na família, gerando grandes traumas e perpetuação de marcas, né, traumáticas na vida de crianças e adolescentes. Então, de alguma forma, ajudar essas famílias a interromper, a abrir o segredo, a quebrar o segredo na interrupção da violência intergeracional também tem sido uma temática importante e quero compartilhar com vocês para que vocês levem isso aí para os espaços de vocês. Tá bom? Olha, eu espero que de alguma forma eu tenha dado algumas informações, né, para quem sabe gerar conhecimento, então propiciar mais reflexão de vocês sobre o tema. Querendo conversar mais, trocar mais informações, está aí o meu e-mail, o e-mail do Levica, também o Instagram do Levica, que é o laboratório que eu coordeno, também tem meu celular, eu estou aí à disposição de vocês para a gente continuar a troca sobre essa temática tão importante, relevante e, infelizmente, né, necessária essa discussão dentro dos nossos espaços. Grande abraço.